Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Muito Além das Finanças. A gente voltou a falar de sabotadores financeiros. Sim, hoje a gente vai falar um que me pega muito, que é um dos meus principais. Na realidade, os dois que a gente vai conversar aqui falam muito sobre quem eu sou, né? E eu tenho que me policiar bastante, que é o controlador e o inquieto. Então, quem me conhece sabe que os dois fazem muito sentido. E, de novo, convidei a Renata Neves, que é mentora em liderança e... Gente, Renata, por que eu agarro aqui? Especialista comportamental e em sabotadores. Meu, facinho. Líderes. Vou voltar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Muito Além das Finanças. Hoje a gente vai falar sobre 2 comportamentos sabotadores, e aí eu já vou me entregar, são os meus 2 principais. Quem me conhece sabe que eu sou bastante controladora e inquieta, são os meus 2 sabotadores. Então a gente vai voltar a falar sobre sabotador, e eu convidei a Renata Neves, que é mentora em liderança e especialista em comportamentos sabotadores, para falar um pouquinho sobre os 2, e aí vocês entenderem, né, um pouquinho de vocês e entender um pouquinho de mim também. Renata, seja muito bem-vinda de novo, obrigada por estar aqui com a gente, e vamos falar desses 2, que eu sei que tem alguma coisa em comum aí com a gente, mas vai rolar. Fala um pouquinho sobre a tua experiência, né, nessa parte de desenvolvimento, e especialista comportamental em sabotadores é bem específico, né? Sim. Bom, primeiramente, obrigada. Obrigada por me receber, obrigada por me convidar. Para mim é realmente uma honra e poder falar sobre isso, que é um assunto que eu gosto muito, que vivi na pele, né? Não por acaso eu fui me especializar. Então, eu acho que tem uma ressonância, né? Acho que até mulheres em geral têm esse sabotador, controlador aí, vira e mexe, dependendo das fases da vida. Mas falando um pouquinho da minha história, eu trabalhei 30 anos no mercado financeiro, né, no mundo corporativo, e eu percebi que logo depois que eu decidi sair do mercado financeiro, sair do mundo corporativo e empreender, eu olhei para minha história e falei, cara, com o que eu aprendi de desenvolvimento humano, de perfis comportamentais e de sabotadores, eu posso ajudar muitas líderes a não terem uma liderança tão pesada, a não se cobrarem tanto, a não serem tão autocríticas. Então, foi uma experiência que eu vivi na pele, né? Então eu posso dizer que eu sou a minha persona transformada. Então eu estou em recuperação da minha controladora. Eu acho que eu também tô, né? Porque a partir do momento que a gente tem consciência, não dá pra gente fingir que não sabe mais, né? A gente sabe. Exato. Mas esse é um ponto, né? Da gente olhar e falar assim, o quanto a gente evolui e o quanto a gente consegue, de alguma forma, mostrar para outras pessoas que a gente não precisa ser perfeita para dar esse passo de começar a controlar ou de começar a mudar, né? E o que a gente já sabe ajuda muita gente. Eu penso assim, se lá atrás eu tivesse conseguido, né, passar essa informação de uma outra forma, ou alguém tivesse me passado essa informação, talvez eu tivesse chegado mais rápido aonde eu cheguei, né? Então, acho que esse é um ponto muito legal. Mas, assim, pra gente começar, pra quem não assistiu o outro episódio, eu acho que vale a gente falar um pouquinho do que são os sabotadores, né? O que é um comportamento sabotador? Bom, os sabotadores, então, eles nascem na nossa infância, a maior parte deles na nossa infância e na nossa adolescência, e eles são, na verdade, mecanismos de sobrevivência. De defesa. De defesa. Então, a gente adota como se fosse uma máscara social, então, por isso que os sabotadores acabam aparecendo, só que naquele momento, na nossa infância, serviu realmente para nos proteger, ou física ou emocionalmente, de vários aspectos que a gente sofre até no colégio, bullying, comparações, enfim, a vida da criança realmente não é muito fácil, né? Aquela interpretação, por exemplo, dos pais que em algum momento ou esqueceram a gente na escola ou demoraram para nos pegar, então existe uma interpretação de, nossa, e agora? Não tem ninguém aqui para me pegar. Não sou importante, me esqueceram, né? Me esqueceram. Tô aqui sozinha, o que eu faço agora? Então, naquele momento, se instala ali um sabotador que nada mais é do que um mecanismo de sobrevivência. E tem um ponto legal que você trouxe, lá da outra vez que a gente conversou, que você falou o seguinte, a gente também pode desenvolver um sabotador através de um reconhecimento em excesso, um elogio, né? Quando a gente é criança, né? Sim. Um reforço naquele comportamento. Existe o reforço positivo, que na verdade faz com que a gente tenha uma interpretação de que, sendo perfeita, não dando trabalho, sendo responsável por tudo, é assim que a gente ganha a atenção e o amor dos nossos pais e de quem
né, tá ali, que são figuras de autoridade pra gente. Então, esses são reforços positivos que faz com que a gente ainda assim se sabote mais para frente. Naquele momento é suficiente para que a gente seja amado, que a gente pertença, que a gente seja valorizado e reconhecido. Mas depois vira um comportamento detrator dos nossos resultados. Principalmente se você tem uma comparação, né? Sim. Ai, ela é tão tranquila. Ai, ela não me dá trabalho. Ai, mas o meu filho ou minha outra filha me dá muito trabalho. Então, tem muito essa questão do se eu não der trabalho, se eu não colocar para fora as minhas necessidades, eu me virar sozinha, né? Eu vou receber esse elogio. Eu sempre vou ser a filha que não dá trabalho, né? Que é boazinha, que é perfeita, que tira boas notas. Então, tem um ponto bem importante aqui. Tem. E tem também uma interpretação, no meu caso, por exemplo, eu sou filha caçula de 3 irmãs. Então, era meio que a lei da sobrevivência, não só da sobrevivência, mas assim, o que eu faço para conseguir a atenção da minha mãe? Porque eu tô ali a última da fila. Sim. E aí eu descobri, né, nesse caminho, que na minha interpretação, que se eu fosse muito boa no que eu estivesse fazendo ou me propondo, eu percebia que minha mãe se orgulhava. Pô, que mãe que não se orgulha, né, de ter uma filha, nossa, ela dança muito bem e tal. Isso instaurou em mim uma personalidade de uma pessoa extremamente competitiva. Me trouxe muitos resultados. Só que hoje eu entendo que eu tenho que... acolho, aceito, mas hoje a competição é comigo mesma. Só que em muitos momentos da minha vida, a competição era com o outro. E isso traz uma carga de responsabilidade e de sofrimento muito grande. E de autocrítica, né? Então, um ponto que você trouxe que me gerou uma dúvida, né? Quando a gente entra nessa, se eu for muito perfeita, se eu for vou ser competitiva, porque aí eu vou ter o elogio, o orgulho da minha mãe, né? Isso não é muito consciente, né? Não. A gente entende assim, eu preciso ser boa, mas a gente não entra naquela, eu preciso ser boa, porque se eu fizer, eu vou ter orgulho. Não, eu quero que minha mãe tenha orgulho. Essa é a cabeça da criança, do adolescente, né? Eu quero que minha mãe tenha orgulho, eu quero receber o elogio e eu sei fazer. Mas a gente não entra nesse mundo de ter consciência, eu estou fazendo isso para ter isso, para ter aquilo. Não, porque a gente também tem outros ganhos sendo boa no que a gente faz. Sim. Não necessariamente eu sou boa só na parte do reconhecimento. Eu tenho reconhecimento de outras pessoas, do grupo onde eu estou inserida, do professor da escola, né? Você tocou num ponto que é assim, esse mecanismo e esse processo, ele realmente é inconsciente. O ponto é que existe ali o nosso primeiro círculo, que é o círculo da família, é como a gente... e nesse círculo, o nosso papel é receber nutrição da nossa mãe, receber direcionamento do nosso pai. Só que quando esses sabotadores, né, essas feridas emocionais acontecem e esses sabotadores agem, instaura-se um modelo de comportamento que ele é retroalimentado. Acontece que quando a gente vai para o nosso segundo círculo, que é o círculo do trabalho... Ou da escola. Ou da escola ou do trabalho, né? A gente vai e repete esse comportamento sem ter consciência. E, no fundo, a gente está buscando ainda a mesma coisa. O pertencimento, o reconhecimento e o amor das pessoas. E aí a gente acaba colocando as pessoas em caixinhas que não são as dela. Só que isso tudo são processos inconscientes que a gente precisa... Mistura, às vezes, papéis, né? Mistura do papéis. Colega, do chefe, do líder imediato, né? Então, esse é um ponto bem relevante. Exato. Mas, dito isso, né? Sabendo que todos nós temos sabotadores, todos temos, tá? Se você acha que não tem, você tem. E todos eles, temos, em maior ou menor grau. Todos eles, né? A gente deixou um teste lá no outro podcast. Eu vou subir aqui o link também. Então, se você quiser saber quais são os seus sabotadores que estão mais intensos na sua vida, faça o teste, que é importante olhar, né? E, de novo, a gente vai falar também como que a gente consegue diminuir esse sabotador, essa ação desse sabotador, né? Aquela energia que a gente gasta ali. Escolhe um. Vocês vão ver que às vezes tem 1, 2, 3 mais altos ali. Escolhe um, começa por um, depois a gente vai trabalhando o próximo. Mas o sabotador que a gente escolheu para trabalhar aqui hoje não é por acaso, né? A gente tem ele em comum. Não sei se ele está no mesmo grau, mas a gente tem em comum. Eu acredito que sim. Que é o controlador. Sim. Né? O que me faz ter um comportamento sabotador quando eu tenho essa necessidade de ter ações de controle? Né? O que a gente olha? Por que a gente faz isso naquele determinado momento? Né? E o que eu ganho quando eu tenho esse controle? Sim.
o intuito aqui não é ficar cavucando o passado, mas a gente tem algumas pistas, né? Geralmente, crianças que precisaram amadurecer muito cedo e muitas vezes porque coisas aconteceram na vida familiar ou o pai faleceu, enfim, aquela criança acabou virando uma pessoa responsável financeiramente ou porque tinha que ir trabalhar muito cedo. Esse não foi o meu caso. Isso foi uma interpretação. Eu tive, sim, que eu amadureci muito cedo, mas não porque eu tive uma necessidade latente de precisar trabalhar muito cedo. Na verdade, foi a indisponibilidade emocional e as questões financeiras da minha família me fizeram e por ser a mais nova, me fizeram interpretar que se eu não posso contar com essas pessoas que me geraram e com quem, né, eu tenho muita confiança, se eu não posso contar com eles, então eu vou me virar sozinha. E geralmente filho mais novo não tem aquela preocupação do pai, tipo assim, primeiro filho, mais velho, é um problema sério, né? Ai, não pode isso. Não, ai, cai, a chupeta caiu no chão, tem que ferver, não sei o quê. No terceiro, fala, toma, já vi que não morre, tá aqui. Exato. Então, é uma coisa do tipo, geralmente o filho mais novo, ele é mais independente, né? Ele tem essa tendência que ele fala, cara, eu preciso me virar, porque, né, tá todo mundo aqui. E todo mundo metendo o bedelho, né? Exato. As irmãs olhando, a mãe olhando, o pai olhando, todo mundo em cima, né? Sim. Então, é isso, eu preciso me virar sozinha. E é engraçado, porque é realmente uma interpretação nossa. Porque eu fui muito mimada. É isso, né? Eu fui muito mimada pelas minhas irmãs, pelos meus pais. Então, não foi um lar que faltou amor. Então, quando a gente fala de sabotadora, e principalmente a controladora, eu acho que ele pega muito, mas assim, são interpretações de uma realidade. Então, de um assim, cérebro que estava em desenvolvimento, de um cérebro, a gente era criança, exato, né? A gente não exato. estava com o cérebro pronto. Então, ele está entendendo ainda como é que as coisas funcionam e a gente Exato. interpreta de um jeito. E pode ser que as suas irmãs não sejam controladoras. Mais ou menos? Filhas, Tá ali. Então, filhas de mãe exigente. Então filhas tá. de mãe exigente geralmente são controladoras. Legal. Né? Então, também tem isso. Mas olha que interessante, né? Porque eu tive muitos reforços positivos para interpretar que, então, se eu não tenho essa disponibilidade emocional, então eu vou me virar sozinha. Porque a cada vez que eu dava conta, pô, que legal, Que você bom. é forte, você é guerreira. Nossa, essa palavra eu extingui do meu vocabulário. Eu não sou guerreira, eu não quero. Eu já fui, Eu não tá? quero ir pra luta o tempo Exato. inteiro, né? É uma guerreira em recuperação também. Não, eu quero ser rainha, gente, socorro. Então, só que a controladora, ela tem... a interpretação é assim. Ou eu estou no controle, ou eu estou fora dele. É meio binário. Então, daí é que vem essa necessidade. Não tem o equilíbrio, né? Não tem um equilíbrio. Então, são pessoas que assumem muitas responsabilidades, mas que também gostam muito de desafios. Porque entendem que dão conta. E isso é um grande tiro no pé. Tem um seja forte bem intenso ali, né? Quando Tem. a gente pensa de compulsor, né? Sim. Só que o ser forte não significa que você não possa pedir ajuda. Então, aí é essa linha tênue e é isso que vai acabar sendo o detrator, né? E aí, quando a gente fala de comportamentos financeiros, por exemplo, são pessoas que assumem muito mais responsabilidades do que deveriam. Entendem E assumem que... risco também, né? Assumem risco, exatamente. Junto com a responsabilidade, assumem muito risco. Por essa necessidade de controlar tudo. E eu vou te dizer que tem uma sombra aí. E é por uma certa arrogância. Do entendimento de que eu faço melhor. Eu faço mais rápido. Eu dou conta. Eu dou conta. E de fato dá. Só que chega uma hora que isso sobrecarrega muito. Então, para vocês, mulheres que estão aí se sentindo sobrecarregadas... Olha isso, né? Olha para isso, porque você... E eu falo você, mas eu me incluo, tá? Muitas vezes a gente se vitimiza, mas o nosso lugar não é esse. Porque no final das contas a gente se sobrecarregou por uma necessidade de ter tudo ali no nosso controle aparente, né? Porque no fundo a gente não tem... E a gente quer controlar, na verdade, o resultado. Não é o processo, né? Não é o processo, é o resultado. Isso faz muito sentido. Você está falando aqui, eu estou lembrando, né, logo que eu casei, das brigas homéricas por conta do raio da louça, né? E aí você falava assim, vai lavar a louça, tal, era um ponto muito delicado, mas nunca estava bom, porque lavava a louça, o bonitão, e eu olhava e eu falava assim, nunca estava perfeito, o resultado não estava bom. Quando você falou isso, me startou isso agora. Eu olhava e eu falava, não é possível. E aí eu comecei a entender que as pessoas têm um jeito de fazer as coisas.
né? Então, e que você precisa respeitar, porque no final das contas, se eu quisesse do meu jeito, e eu fiz isso durante muito tempo, eu falava, pode deixar que eu lavo. Então, era mais uma atividade que eu ia assumindo, e eu falei, não, peraí, muita terapia, né? Sim. Entrar em contato, falar, cara, tô no meu controlador, eu preciso olhar isso aqui, se tudo que ele fizer não tiver bom e eu fizer, ele vai estar super desmotivado, né? Não dou conta de nada, nada é suficiente. Sim. E, ao mesmo tempo, eu volto a me sobrecarregar. Exato. Então, as coisas que me incomodavam muito, a gente trocou a atividade. Então, por exemplo, lavar roupa. Ele lavava tudo junto. Minha roupa vivia manchada. Sai cor de um, mistura com outro. Então, deixa que é isso aqui, eu resolvo. Agora, outras coisas, eu comecei a olhar e falei assim, ok, então, é dessa forma? Ele não está fazendo? Tá. Mas é o jeito dele. Então... Sim. Olhar isso e exercitar isso também, e num primeiro momento é muito difícil, né? Aí você fala, eu preciso deixar de ter esse tipo de controle, porque as pessoas não vão fazer igual a mim. Sim. E eu posso até fazer melhor do que as outras pessoas, mas eu não preciso fazer tudo, o tempo inteiro. Isso cai como uma luva para a liderança, né? Porque Total. a líder que se sobrecarrega também é aquela que não aceita o como do outro. E geralmente ela vai para o operacional. Sim. E de repente você está num cargo que não é mais operacional, um cargo gerencial, um cargo de Que diretoria. não é isso que esperam de você, o operacional, esperam o E estratégico. você está sobrecarregado fazendo atividade de analista, de especialista. E você não tem que estar executando aquilo ali, né? E tem uma mentira, né, que esse sabotador conta pra gente, né? Que é, eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Eu não Então tenho deixa... tempo, né? Não, e assim, eu não tenho paciência, então eu vou fazer. É assim, porque eu prefiro não lidar com a minha impaciência. Então, eu faço isso porque eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência de esperar. E aí sua equipe não vai aprender nunca. Só Porque que você olha também que, não consegue, olha que mentira. né? Eu não tenho paciência, eu não consigo esperar. E aí eu quero fazer tudo que aparentemente as pessoas não estão fazendo na minha cabeça. E aí eu me sobrecarrego e continuo sem tempo. Com certeza. Porque no final das contas você vai fazer. Se você tem uma equipe, você tem 2, 3, 4 pessoas embaixo, você está fazendo trabalho de todas essas pessoas, né? Exato. Então, assim, quando eu olho a questão do controlador... E ele está presente em todos os aspectos. Pode olhar. Pode olhar. Em todos. No trabalho, ele vai se repetir no trabalho, ele vai se repetir no seu investimento, ele vai receber em casa, com a família, com o filho, com todo mundo. Né? Então, a gente começa a olhar e aí você está buscando uma sobrecarga em todos os setores da tua vida. Né? Que eu acho que é um ponto que bate para mim muito forte. Né? Então, por exemplo, quando eu olho muito essa questão do controlador, quando a pessoa, né, começa a investir, ela quer ter o controle de tudo. Mas não necessariamente ela tem tempo para aprender a fundo o investimento, porque ela está sobrecarregada em todas as áreas. Sim. Então, ou ela assume o risco sem saber o risco que ela está correndo, né? E aí esse é um ponto. Eu ouvi fulano falando de um tipo de investimento e deu bom, eu quero ir. Mas é o seu perfil de investidor? E aí ela está entrando talvez numa coisa que não faça sentido. Sim. Na grande maioria das vezes eu vejo começar a investir sozinha. Sim. Vamos que vamos, porque eu dou conta, eu entendo, eu sou capaz. Exato. E aí toma uns tombos e começa a acreditar, isso aqui não era para mim. Né? Isso aqui não era para mim. Peraí, talvez realmente não seja. Mas pode ser que seja, mas você precisa entender os riscos. Você precisa ser um pouco mais detalhista, né? O controlador, quando eu vejo, ele, para mim, ele é muito rápido. Ele não fica sentado ali muito naquela decisão de parar, de estudar, né? E quando a gente olha para um perfil comportamental de um DISC da vida... porque tem correlação, a né? gente vê um D e um I ali, um dominante, né? E um influente bem alto ali, né? Nessa questão da agilidade do controlador. Ele é rápido, né? Então, ali, para mim, pega quando eu vejo... Vem pessoas e é assim, não, eu gosto de fazer sozinho, mas você gosta de fazer sozinho porque você estuda, porque você... Não, você gosta de fazer sozinho porque você dá conta e você não quer esperar 10 segundos o seu gerente do banco te responder, ou o teu assessor olhar, ou parar 10 minutos para ler sobre, sei lá, uma lâmina de um fundo. Né? Então, é um ponto. Porque não tem paciência e porque não se permite pedir ajuda. Esse é um ponto, não né? se permite. E se eu parecer burra? Se eu perguntar e parecer burra? Sim. Que eu escuto isso também, né? Sim. E às vezes não é o parecer burra, é assim... É um processo inconsciente. Tipo, eu sempre dei conta. Eu vou dar conta também. Mas a que custo? É só eu parar aqui rapidinho e estudar. Só que eu não paro, né? Você se convence que você vai parar para estudar, que você vai olhar sua carteira com regularidade, você olha no primeiro momento e depois entra no looping. E faz escolhas também, daí eu vou falar escolhas burras, né? Porque tem coisas que são extremamente operacionais que a gente não precisa saber de tudo. Então, escolha o que você quer se aprofundar. E esse é um ponto, né? Eu falo muito sobre montar equipe, né?
Eu falo, nossa, eu tô com uma quantidade grande de alunos, de clientes e tal, mas o que daqui que não precisa ser eu? Ah, subir um vídeo na plataforma precisa ser eu? Não, agora da aula que está lá dentro do vídeo precisa. Então, o que eu posso fazer? Quem que eu posso trazer para fazer isso para mim, né? E começar a relaxar. É óbvio, né? Quando eu comecei a montar a minha equipe, né, na empresa, na empresa educacional, eu olhava. Ah, fulano foi lá subir, deixa eu ver se subiu direito. Sim. Deixa eu ver se o vídeo está direitinho. Deixa eu ver se não tem erro de português, né? Advogada dominando. Mas isso não é ruim. Sim. Porque isso é o delegar supervisionado. E desde que ponto. seja por um período. Até você ver que funciona. Tá funcionando, você consegue dar o próximo passo. Mas o meu controlador estava ali. O tempo inteiro. Tipo, será que tá certo? Será que não tá? E outra coisa, as pessoas vão errar. Não espere que o teu time vai acertar o tempo inteiro. Sim. Então legal. Nunca fez? Vai ser a primeira vez? Faz junto. Mostra como é que é. Na segunda, ficou com dúvida, se coloca à disposição para ajudar. Checa. E se tiver um erro, ok, mas por que aconteceu o erro? Foi falta de atenção? Foi alguma dificuldade que a pessoa tinha e eu não identifiquei ali naquele momento, né? Então, deixa eu tentar olhar. E vai chegar no momento que você consegue ver que aquele fluxo está funcionando sem precisar estar ali em cima. Sim. Mas é difícil. Para você soltar esse controle, né? É difícil. Eu diria... É bem desafiador. E tem a questão também do ego, né? Porque, poxa, quando você começa a soltar o controle, é como se você não fosse mais necessária. Porque é isso que a tua mente diz para você, né? Controle, porque senão, ou você não vai ser mais necessária, ou você vai ser controlada. Mas aí eu usei um antídoto na minha cabeça. Quanto mais eu conseguir que essa parte operacional, né, seja feita por alguém do meu time, mais tempo eu tenho para ser estratégica com novas mentoradas. Mais tempo eu tenho de criatividade para montar uma gamificação dentro da mentoria. Então, olhar e falar assim, tudo bem, tem esse medo, porque eu sempre falo, o sabotador, ele traz uma emoção negativa, ele traz uma voz tipo, olha, sei não, hein, abre o olho, abre o olho. Se errar, a tua reputação tá em risco. E não é você, né? Você não tem controle, porque se fosse você, você sabia que errou, né? Mas é outra pessoa. Então, ele traz essa questão do negativo, mas eu comecei a trazer um antídoto. O quanto a minha empresa vai crescer se eu tiver mais na estratégia? O quanto a minha empresa vai crescer se eu for mais criativa? O quanto eu vou dar um atendimento de muito mais qualidade se a minha agenda estiver mais liberada para algumas atividades? Até para estudar, para ler, para fazer as coisas que eu gosto. Então, você sabe o que você foi fazer. Você foi resgatar os seus pontos fortes e potencializar eles. Depois de muita terapia, né? Depois de muita terapia, depois de muita consciência, depois de passar por um processo de desenvolvimento que, para mim, foi primordial, que era a gente olhar e ouvir de algumas pessoas, né? De forma anônima. Quais eram os meus pontos fortes, quais eram os meus pontos fracos. E aí eu lembro que tinha umas perguntas do tipo, se a Gláucia fosse um carro, qual carro ela seria? Né? Isso é muito legal. Se a Gláucia fosse um animal, qual animal ela seria? Então, ali tinha pessoas da família, pessoas que foram, de alguma forma, meus líderes, pessoas que foram pares, pessoas que foram funcionários, né? Marido, pai, mãe. Então, juntou todo mundo, você não sabe quem respondeu. E você começa a ter uma imagem de você diferente. Aí você fala, não, eu dou conta, né? Eu dou conta realmente de começar a delegar. Eu dou conta realmente de experimentar um outro papel. E o quanto foi difícil, Renata, quando a gente fala sobre isso, que era... Na empresa eu tinha muita facilidade, quando eu era CLT, de delegar e de fazer o processo, né? Porque quando eu montei a né? minha, né? Falei, não, agora é a minha empresa, vai ser do meu jeito, 100% do meu jeito, né? Quando você está no CLT, você até tem uma autonomia para fazer do seu jeito. Mas você tem um chefe, um líder, um diretor, um conselho de administração. Então, tem, mas não tem. E quando você vem para a sua, aí o controlador quer um nível de excelência altíssimo, né? Aí o controlador, quando a gente passa a empreender, ele cai como uma bigorna na nossa cabeça, porque aí a gente quer dar conta de fazer tudo. E não é estratégico. Eu quero fazer o marketing, eu quero fazer o comercial, eu quero fazer o financeiro, o administrativo, eu quero ter minha mídia social, eu quero entregar o melhor conteúdo. E aí você fala, eu dou conta. Só que quando você começa a escalar o seu negócio, é humanamente impossível. Uma coisa é você fazer isso com meia dúzia de mentorado, outra coisa é você fazer isso quando você está com 100 mentorados, rodando em várias turmas diferentes, né? Então, o controlador, gente, tem essa coisa do pra ontem, tem a coisa do assumir risco, mais do que o necessário. Né? Tem um seja forte muito aguçado ali, forte mesmo. Eu dou conta, eu vou. E aí a gente fala, né?
eu não vou entrar numa depressão, eu vou entrar no esgotamento, né? Sim. Eu vou pifar. Sim. Né? O burnout está aí na porta, batendo na porta de vários controladores, Sim, né? sim. E aí eu ligo muito a questão do financeiro, da saúde financeira, né? Do equilíbrio financeiro com a nossa saúde mental. Mas isso é papo para um outro podcast. Mas tem tudo Né? a ver, Acho tem que tudo esse a é um ver. ponto. E aí, Tem para tudo a ver. ajudar a gente, porque eu acho que esse é o grande ponto, né? Não satisfeita de ser controladora, eu tenho ali empatado, né? Entre o segundo e o terceiro lugar dos meus sabotadores, o inquieto. Né? Que, por um lado, quando a gente olha a questão do inquieto, ele é muito bom. Desde que seja para emoções boas. Desde que sejam para agir de forma positiva. Mas como um sabotador, ele não é. Porque ele tira a gente do foco, né? Ele tira a gente do caminho, né? E desvirtua a gente. E a gente acha que a gente está desvirtuando para uma coisa boa. Só que o resultado não é bom. E a gente sabe que é um sabotador quando o resultado não é bom. Exato. Como é que funciona o inquieto, Renata? O inquieto, na verdade, ele tem uma... ele é drivado, né? Eu acho que ele é muito focado em ter prazer. Em excitação, no agora, em coisas novas, em novidades. Ah, isso é ruim? Não, não é ruim. Desde que você tenha iniciativas, mas também acabativas. Agora, quando você acaba perdendo o foco, e eu acho que a nossa realidade hoje nos convida muito, né? Porque a gente tem uma enxurrada de informações que são um convite para a gente perder o foco. Não, de coisas novas, excitantes, interessantes, Interessantes, exato. A gente está vivendo numa era de N possibilidades. Então, isso para pessoas que têm uma perspicácia, como a que você falou, né, de um pensamento muito rápido e uma visão muito de futuro, é um prato cheio para você perder o foco. Então, né, falando de comportamentos sabotadores financeiros, é aquela pessoa que dificilmente vai conseguir fazer um portfólio de longo prazo, porque está sempre procurando a melhor taxa. Então, eu vou entrar aqui. Não, mas acho que agora é melhor aqui, agora é melhor aqui. Resgato daqui, pago imposto, resgato dali, pago imposto, e vou pagando imposto. E eu tenho juros compostos por prazos curtos, né? Eu não uso ele a meu favor e eu vou pagando imposto e taxas, né? Se eu estou falando de ação, de fundo imobiliário, de atividade de bolsa, eu também estou pagando corretagem, né? Exato. Então a gente não sossega. Não sossega, tá sempre buscando a melhor oportunidade, a melhor taxa, porque ouviu, porque geralmente a pessoa que tem o inquieto é uma pessoa muito antenada, que tem um networking ali e que gosta de conhecer várias coisas. Então, o inquieto, geralmente, ele se relaciona bem, né? Se relaciona muito bem. Se a gente for pensar muito desse sabotador inquieto, a gente está pensando muito no influente e Com certeza. No dominante, né? Com certeza. Muito mais até no influente do que no dominante. Porque o dominante, ele tem mais até mais no controlador. Porque o dominante, ele tem uma frase que ele leva consigo, que é missão dada é missão cumprida. O influente é aquela pessoa do relacionamento. Eu dou um jeito. Eu improviso. Gente, para improviso. quem não está entendendo, dominante, influente, estável, né, e conforme, são os perfis comportamentais do DISC, tá? Que é bem interessante, né? Eu não sei se você fizer, a gente já deixa aqui avisado para quem tiver interesse de fazer com você. Porque também tem a ver. Eu tenho um perfil comportamental. Então, o perfil também pode influenciar nos nossos sabotadores ali, né? Existe uma tendência de determinados sabotadores a partir do perfil comportamental. E sim, eu faço mapeamento comportamental que vai muito além do DISC, muito além das finanças e muito além do DISC. É bem interessante. Quando a gente gravou no outro estúdio, tinha uma Mulher Maravilha atrás de mim. Eu falei, olha, a pessoa que desenvolveu toda a teoria do DISC foi quem criou a Mulher Maravilha. Sim, então William Marston. Tem um ponto importante. Mas a questão do inquieto vem, né? Ou seja, é muito mais do influente, ele tem muitos estímulos, a gente está num mundo que está muito rápido, tudo acontecendo muito rápido. Sim. E o que acontece com esse inquieto? Ele vai recebendo essas informações, ele vai abrindo frente, né? Ele vai. E ele vai abrindo frentes, e é engraçado porque ele começa a entrar num ciclo vicioso de frustração, na verdade. Ele tem um pico de prazer, aí frustra. Exato. Um pico de prazer, frustra. Exato. Então, é meio que a geração dopamina tá ali representado e refletido no sabotador inquieto. Então, existe um leque de oportunidades e de possibilidades. E, sabe, tem um vídeo muito emblemático que quando eu vi, né, também é um dos meus mais altos, né? Eu tô com ele mais alto. Mas quando eu vi esse vídeo, eu falei, seria engraçado se não fosse trágico. E aí o vídeo é uma animação
onde tem 2 guichês aqui e 2 filas. Depois eu vou te passar, 2 filas, assim. E aí o inquieto tá aqui e a fila começa a parar, abre esse guichê, ele vai pra cá, aí essa aqui começa a andar, essa aqui começa a parar, ele vem pra cá, e aí chega num momento em que os 2 guichês baixam e ele tá aqui, passou de uma fila pra outra. E não conseguiu ser atendido em nenhum dos dois. Não conseguiu ser atendido em nenhum dos dois. Assim, eu já me vi assim, tá? Fazendo isso. Fila de mercado. Fila de mercado. A gente com um carrinho, né? Que é um ponto pra gente olhar e falar, meu Deus. Fila de mercado, fila de show. Eu vou a muitos festivais, muitos shows. Fila de show, você vai... Querida. Fica quieta, né? Por favor, fica quieta. Antídoto, leia o Essencialismo. Ó, vou botar aqui, ó. As 2 coisas. A gente vai botar os 2 links A aqui. única coisa... Né? O livro. O livro, a única coisa. Hoje em dia, gente, pede o resumo lá no ChatGPT. Que ele traz, né? Que ele traz. Enfim, brincadeiras, né? Mas assim, para quem tem o inquieto, talvez não consiga chegar no final do livro. E, ó, eu vou falar uma coisa que para mim pega muito, né? O inquieto, ele é de abrir frente, né? Ele é de iniciativa. E uma das coisas que eu aprendi dentro da minha carreira executiva, né? Quando eu era CLT, era... Primeira tendência que a gente tem é contratar alguém que tem um perfil parecido com o seu. Então, quando você vai fazer uma seleção, principalmente quando você é recém-promovida a líder, né? A um cargo de gestão, e que você vai escolher teu time ou vai montar teu time, a tendência é você escolher alguém que tem um perfil igual ao seu. Se você é rápido, você quer alguém rápido, você não tem paciência para esperar alguém devagar. Se você gosta de abrir frente, você quer alguém criativo que esteja ali com você abrindo frente também. Mas eu aprendi, num primeiro momento, que eu chegava mais longe e mais rápido se eu tivesse alguém com um perfil oposto do meu. Então, se eu tinha lá no meu DISC, né, o I e o D mais alto, quando eu ia trazer alguém para uma função que talvez fosse uma função que eu precisasse de uma pessoa que fizesse o que eu não faço, que eu não sou boa, eu trazia alguém de SC. E geralmente eu trazia alguém do S, do estável, porque eu precisava de alguém que também fosse de pessoas, né? Sim. Então eu trazia alguém que tinha perfil de acabar. Eu inventava as modas e a pessoa ia encerrando, né? Ia dando conta. E aí eu ficava feliz, estáveis. porque diminuía essa frustração. Sim. Que você falava, Glaucia, a gente não inquieto, a gente tem essa coisa do pico muito alto, de uau, olha que legal, super novo, tô começando. Mas também a gente tinha do tipo... Ai, perdeu a graça. Perdeu a graça ou eu perdi o saco? Porque agora a parte que eu tenho que fazer é a parte chata. Quando é a parte chata e você tem alguém que tem o perfil de acabativa, você consegue terminar. E aí você volta a ter prazer naquilo. Porque você consegue concluir. Exato. Né? Então, nesse ponto, dentro da empresa, eu trago muito para dentro do mercado financeiro. Por quê? Quando eu sou inquieta e eu estou investindo sozinho, eu vou, subo, desço, troco, pago imposto. No final, você fala assim, não tive tanto resultado. Mas quando eu tenho esse perfil e eu trago, talvez, um assessor de investimento que é mais analítico, e ele consegue me dar dados e fatos de uma forma mais rápida, mais relevante, eu começo a ganhar mais, porque eu falo, opa, a pessoa me questiona, faz sentido você sair agora? Olha, vai acontecer isso, o mercado tá assim, assim, assado. Será que faz sentido você sair? Então, ter alguém com você, para quem tem o sabotador inquieto, que te faça boas perguntas, Sim. Né? Não é te dar resposta, porque o inquieto não quer resposta. Não, né? nem detalhe. Não vem me explicar, não quero saber, Mas se você tem alguém que consegue te fazer boas perguntas, né? E que você admire, que você criou uma relação de confiança, você consegue começar a ter um resultado melhor. E um ponto que me chamou a atenção, e eu gosto de trazer sempre isso, tem um estudo, né, de uma universidade americana que ele traz o seguinte: um homem e uma mulher começaram o mesmo perfil de investidor, tá? Começaram a investir no mesmo dia, tem o mesmo perfil, começaram a investir a mesma quantidade no mesmo dia. No decorrer dos anos, no longo prazo, o resultado da mulher tende a ser melhor, tá? E aí a gente traz essa questão, por quê? E aí todo mundo questiona, por que a mulher... Primeiro que a gente acha que a mulher não sabe investir, sabe, né? E o segundo ponto é, o que vocês veem de diferente? A mulher é muito mais estudiosa, ela estuda mais do que o homem nesse ponto. E ela não fica fazendo essas trocas de compra, vende, compra, vende, compra, vende. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu posso, inclusive, ter comprado a mesma ação do que uma colega minha que está aqui do meu lado, uma amiga, só que quando eu vendo, eu pago taxa, pago imposto. Aí eu compro de novo, eu vendo, pago taxa. Se eu fico fazendo isso o tempo inteiro, e a minha colega, ou um homem, né, que eu estudo em relação ao homem, ele carregou aquilo, ele teve juros compostos em cima de todos os impostos que a gente sacou. E em cima da taxa de corretagem que a gente também pagou. Sim. Então, dá uma diferença grande lá na frente. Então, quando eu tenho um sabotador inquieto, pro mundo financeiro, eu tenho que olhar rápido.
Sim. Porque existe uma grande chance de eu ser inteligente, eu tenho baita de um conhecimento, eu entender o mercado, mas a minha ansiedade, porque essa é a palavra do inquieto. Sim. É a ansiedade. Exato. Né? E a ansiedade também adoece, né? Sim. A gente falou do controlador. Que é a visão de futuro. A gente falou Tá controlador. sempre no futuro, tá sempre insatisfeito. É isso. O sentimento do sabotador inquieto, o sentimento que prevalece é de insatisfação. É um vazio. Uhum. E aí, esse vazio, ele é preenchido com a novidade. Isso tem toda a relação. A ansiedade, esse sentimento, esse vazio e essa Eu não posso ficar ânsia parado, por novidade. né? O inquieto tem essa coisa de não poder ficar parado. E aí o lance de desfrutar pouco do prazer, de desfrutar pouco do agora, porque eu tenho que estar sempre ocupado fazendo alguma coisa, né? Produzindo alguma coisa. Que já embola ali com o hiperrealizador, mas é uma tendência. Eles são tudo próximo. Né? Todos nós temos todos, e eles se conversam o tempo todo, conversam aqui na nossa cabecinha o tempo todo, mas eu acho que o primeiro passo é realmente ter consciência e montar uma estratégia. Porque a partir do momento que você tem consciência, você monta uma estratégia para já pegar aquele carinha na curva. Não, é isso. E um ponto, assim, ser inquieto não é uma coisa ruim, né? O que é ruim é quando eu uso, né, essa característica, né, com sentimentos ruins de ansiedade, de eu preciso fazer mais e mais e mais, e se eu abrir mais um curso, e se eu abrir mais uma mentoria, e se eu abrir mais alguma coisinha, aí chega no momento que você tá com... A gente gasta muito, gasta por impulsividade. Gasta por impulsividade. Né? Porque inquieto. na nossa cabeça é um investimento. Para quem é empreendedor, então, tipo assim, esse curso é um investimento, esse livro é um investimento. Isso aqui. Só que no final você não dá conta de fazer tudo, né? E para quem tá no CLT também E aí eu frustra. mereço, é um prazer, é a tal da fuga também pela dopamina, pela endorfina, porque eu quero prazer e eu não tenho muita, não sei também o dia de amanhã, o inquieto é meio assim também. E aí eu gosto de trazer um ponto que é assim, né? Quando a gente fala muito do agora, né? Do inquieto, né? Eu quero fazer agora e tal. O quanto quando a gente olha mulheres, né, que entram, entrei na mentoria para aprender a investir. Já fez 2, 3 cursos de investimento, mas está fazendo uma mentoria e não começou a investir, né? Fiz 2, 3 e não comecei a investir. Eu entro na mentoria para fazer e é aquela coisa do primeiro, né? Troco de investimento toda hora, mas de olhar e falar o seguinte, eu preciso ter um resultado rápido. Se ele não vem rápido, eu saio. E um outro ponto, eu não consigo olhar para aposentadoria. E para mim isso é um contrassenso. Porque a maior parte das mulheres que me procuram, quando a gente faz o primeiro formulário, antes de fazer a primeira reunião de diagnóstico, aparece ali assim, o que mais te preocupa em relação a dinheiro? Minha aposentadoria. Me aposentar e ter que reduzir meu padrão de vida. Faltar recurso. Aí teve uma colega que colocou, uma mentorada, que é uma amiga também, colocou assim, parar de fazer, não poder mais fazer compra no Pão de Açúcar, dos meus queijos no Pão de Açúcar e ter que comprar no dia que não tem os queijos que eu gosto. Sensacional. Né? Aí eu falei, bem, isso é um baita poderia ser o vinho, né? Mas não, é o queijo. Então, é olhar e falar assim, eu tenho uma preocupação forte sobre a minha aposentadoria, mas eu não consigo investir para aposentadoria, porque eu fico trocando no curto prazo. Eu quero investimento com mais liquidez. Sim. Ou eu até, em algum momento de racionalidade, eu pego um investimento de longo prazo, mas dá 1 ano e não está dando o resultado que ele quer, o que ele espera. Ele fala, eu perco dinheiro, tem uma perda, porque eu não poderia sacar determinados produtos, e aí a gente joga para frente. Então, um dos pontos que eu trabalho com as minhas mentoradas é, se você sente que você está no inquieto e eu percebo que é um sabotador, a minha recomendação é comece com produtos que você consiga sacar e sem perda. Eu vou prender dinheiro num CDB ou eu vou fazer um título do Tesouro no longo prazo? O CDB pode até te dar uma rentabilidade maior, mas se eu sei que você tem uma chance de resgatar aquele CDB antecipado e tomar um pênalti, então assim, você tem que escolher um produto que você consiga sair. Então, um ponto para o inquieto, e aí nosso papel como mentora, né, é identificar isso na nossa mentorada, é olhar e falar, faz sentido? Você consegue sustentar esse investimento? Não quer começar com um valor menor, para não ser uma coisa relevante que te faça sacar? Né? Então, é um processo, a gente vai ganhando musculatura, né, no investimento ali. E entender que todos os sabotadores têm saída, né? A gente tem como entrar em contato com eles e ir diminuindo. É fácil? Não. A gente passou uma vida agindo com eles no automático. Exatamente. No automático. Vinha, eu só reagia. Então, assim, a gente tem que se policiar para conseguir fazer isso, mas eu preciso começar a olhar e experimentar. E, num primeiro momento, não vai ser confortável, né, Renata? Não vai ser confortável, mas, assim, o fato de ter
uma mentora como você, que tem esse conhecimento, Sim. é verdade que tem esse conhecimento, porque não é a melhor estratégia, é a melhor estratégia para aquela pessoa. Exatamente. Então... E nem sempre as mulheres que estão no grupo têm o mesmo perfil ou o mesmo sabotador, né? Exato, exatamente. Então, assim, eu acho isso fenomenal, porque você vai adaptar e, assim, você tá criando as estratégias de acordo com o sabotador, que faz todo sentido. E vai fazendo aquela pessoa perceber que é uma questão de comportamento, de padrão de comportamento, que até então é aquele padrão. Então, ó, vamos trabalhar nisso aqui, até então é o que você tem. Para você dar conta disso, a gente vai investir aqui. Porque vai vir o questionamento. Ah, mas talvez não é o mais rentável, não seria o mais adequado. Então, mas sabe por quê? Porque você tem esse comportamento aqui. Então, precisa analisar e quando você estiver pronta para dar conta dele e mudar o seu padrão de comportamento, aí a gente muda o teu portfólio. Isso que você falou é muito engraçado. Como a gente trabalha em grupo, às vezes a gente tem um questionamento sobre comportamento em grupo. E aí você explica para aquela pessoa que fez o questionamento, aí a outra fala, não, mas eu não concordo. Sim, seu sabotador é outro. A gente conversa, se você quiser trazer, a gente conversa. Mas esse é um ponto, né? Porque o que eu trago na mentoria, e né, a gente trabalha muito isso, a mentoria é uma mentoria de investimento. Mas antes de eu começar a investir, eu preciso olhar algumas coisas. Eu preciso me conhecer do ponto de vista financeiro. Então, a gente tem alguns pontos para olhar. Eu tenho alguns pontos meus, em relação à minha formação de personalidade, aos meus sabotadores, como é que eu ajo. E eu também tenho do ambiente onde eu convivo. Porque às vezes eu estou num ambiente ou só de pessoas endividadas, e que é normal endividar, é normal pegar empréstimo, é normal estar todo mundo no consignado da empresa. Ou é normal a gente gastar. O grupo que a gente tem é de troca de, você viu a promoção da loja tal? Você viu não sei o que tal? Mas não é um lugar onde tem um estímulo para falar de investimento. Então, isso também impacta quando a gente vai olhar em relação ao sabotador, porque reforça. Se eu tenho um sabotador inquieto e eu sou uma pessoa imediatista e eu quero prazer agora, eu estar num grupo de gasto me estimula a gastar. Sim. Agora, se eu tenho um estímulo para estar num grupo de investimento, será que vai me estimular a investir? Sim. Porque a gente produz o mesmo hormônio. O hormônio do prazer, ele acontece quando eu compro a minha blusinha lá, minha joia, mas ele também acontece quando eu faço investimento e vejo que ele rendeu. Com certeza. Só que a gente não experimenta esse lado. Então a gente acha que a única coisa que dá prazer é o gasto. Não é. Né? Investir dá muito prazer, gente. De verdade. Ou seja, escolha o ambiente. É muito importante. Escolha o ambiente que você está inserido é extremamente importante para te levar para o sucesso ou para te deixar onde você tá e, quiçá, te puxar para resultados piores, né? Ai, Glaucia, mas eu não conheço ninguém que investe, eu não convivo com ninguém que investe. Então, vem para um grupo de mentoria, onde vai estar todo mundo aprendendo junto e vocês vão para trocar entre vocês. E aí, é aquela situação, eu não estou mais vendida. Quando eu vou para o cafezinho da empresa, tem um bando de homem tomando cafezinho 3 horas da tarde ali, falando sobre ação de não sei o quê. Você pode até não participar, mas você já está entendendo o que eles estão falando. Né? É passar ali na hora que você está vendo o Jornal Nacional e o William Bonner fala, a taxa Selic subiu e nanana, você fala, eu estou entendendo o que ele está falando. Eu sei como é que isso impacta na minha vida e nos meus investimentos. Então, estar num grupo que realmente faz sentido. Sim. Então, quando eu olho essa questão do inquieto, o ambiente para mim é muito importante. Muito importante, porque o inquieto, se ele estiver num lugar que estimula ele só abrir frente, ele vai afundar. Vai. Porque ele vai abrir 1 milhão de frentes. Será que são as certas? Exato. Será que precisa de todas elas? E parar também de normalizar. Mulher não entende de investimentos. Mulher não entende de números. Eu sou de humanas, eu não entendo de números. Parem de normalizar isso e parem de acreditar nisso. Isso não é uma verdade. Isso que você acabou de trazer para mim bate muito. A gente está com uma turma acontecendo agora, que é a turma 3 desse ano, e eu tenho ali 2 pessoas da área de humanas mesmo, tem uma psicóloga, né? E aí é muito engraçado que elas trazem isso. Eu falei assim, olha só, mas investir é comportamento. Aí elas olham para mim, tipo assim, como que é comportamento se eu tenho que fazer conta, né? E dinheiro é emocional. Eu falei, total. Aí eu falo assim, como é que você vai... Você pode até saber fazer conta. E aí tem uma engenheira e tem uma física, que super sabem fazer conta. E aí elas falam assim, não, eu sei fazer conta, mas eu não faço. Eu faço a conta, eu vi, mas eu não tomo a decisão de ir para talvez um mais arriscado, sabotador dela. Vamos olhar lá qual é a crença dela, se tem algum sabotador agindo. Mas o ponto é, quando elas começam a entender que é comportamento,
Por quê? Eu não entendo nada. É conta, eu já tenho medo da conta. Acontece uma oscilação, sei lá, num título do Tesouro que está com uma marcação negativa, a tendência é, tipo, deixa eu sair daqui. Não, peraí, eu já entendi que é comportamento. O que eu estou sentindo? Por que eu quero sair? Eu estou com medo, estou angustiada, mas eu não sei como é que o Tesouro funciona, eu não sei que poderia acontecer isso, eu não sei que ele está longe da data de vencimento, que é normal. Ah, a Selic subiu, então ele teve uma taxa maior. Você começa a ter repertório para lidar com o seu sabotador. E quando você não tem, você pergunta no grupo. Exato. E alguém te traz. E a confrontar a tua crença, que pode não ser sua, mas é uma crença, né, o inconsciente coletivo de que a mulher não é muito boa com números. Isso não é uma verdade. Então, quando você começa a fazer isso, ganhar repertório, você começa a baixar. O seu cérebro começa a ganhar recompensa. Exato. Se você faz e deu certo, ele fala, opa, eu acho que eu não sou tão ruim assim nisso. Sim. Né? Então, acho que esse é um ponto. E aí, a gente acabou trazendo algumas formas, né? Aí eu ia falar, qual forma a gente tem de lidar com o sabotador? A gente está trazendo. Ter repertório, entrar em contato, num grupo. Isso, num grupo, né? Onde a gente realmente fale sobre o assunto que eu quero. Se eu quero chegar num patamar acima, eu tenho que me deslocar para participar daquele grupo. Exato. Ontem eu estava falando isso com um colega e eu falei, olha, eu gosto... Ele falou assim, eu não consigo entender por que você gosta desse desconforto, né? Que eu falei, mas não é que eu gosto do desconforto. A questão é, para eu ir para um próximo passo, para eu levar a minha empresa educacional para um próximo passo, não adianta eu fazer o que eu fiz em 2024. Tem que fazer diferente. Quem que está fazendo diferente que eu possa aprender mais rápido? Porque eu entendo isso. Posso aprender sozinha? Posso. Mas eu vou levar quanto tempo? Então, e outra coisa, o meu nível de aprendizado mudou. Antigamente era, você senta numa sala de aula e você consome aquele conteúdo ali. Depois você vai para casa, vai ler, vai fazer. Eu aprendi assim, minha escola foi assim, minha faculdade foi assim, minha primeira pós-graduação foi assim. Só que eu descobri que eu sou de pessoas, eu sou influente. E que eu aprendo muito mais numa conversa, num vídeo, num café que eu tô tomando com alguém, numa troca. Então eu falei, bem, se eu aprendo mais rápido assim, a mentoria talvez faça sentido. Então, a mentoria eu vou muito mais rápido, eu tenho respostas imediatas, porque também esquece curso gravado, não funciona para mim. 100% gravado, eu tenho uma dúvida, com quem que eu falo? Tenho que mandar um e-mail, já desisti. Já desisti, eu tenho que esperar uma semana para ter aula ao vivo, já desisti também. Então, assim, ter uma mentora que consiga me dar resposta rápida, e você sabe que a gente tem, né? Sim. Preciso de alguma coisa, joga no grupo do WhatsApp. Se ela não responder, alguém vai responder. Sim. Alguém do grupo, que já passou por aquilo, né? Então, eu olho isso e falo, olha, o meu inquieto se adaptou muito bem com esse nível de aprendizado, né? Então, as pessoas muito criativas e que são muito rápidas, talvez, olhe isso. Não fica comprando, talvez, um monte de curso gravado, porque você não vai ter saco. Acumulando conhecimento, né? Corta caminho. É isso. O que eu consigo fazer, que eu consigo ir para a prática, que eu consigo estar no ponto a ponto. Mas tem alguma coisa fora do ambiente, fora do se testar, de estar num grupo que realmente possa te dar as respostas na velocidade que você precise, para lidar com o inquieto? Olha, o inquieto, ele é realmente... Ele é bem presente ultimamente, né? E... eu não vou dizer que ele é um dos mais desafiadores, né? Mas eu acho que o que serve muito para mim é assim: escolha o difícil que você quer. Qual é o difícil que você quer? E a visão é... Escolhe um. Depois você vai pro segundo, né? Exato. Escolhe um difícil. Só que esse um difícil que você quer, o inquieto, né? É um contrassenso, porque o inquieto não quer nada difícil, está buscando prazer. E rápido. Prazer e rápido. Mas assim, o jogo não é do prazer rápido. O jogo é do... Se imagina, para mim, assim, o melhor exercício é se imaginar daqui 10, 20, 30 anos. Qual é o tipo de vida que você quer ter? Não é nem quem você quer ser. Qual é o tipo de vida que você quer ter? E isso vai pegar ali a roda da vida de todos os seus pilares. Só que sabendo que é o financeiro que vai sustentar todos os outros. Com certeza. Porque, não, é saúde. Não, meu bem. Se você não tiver o financeiro, a tua saúde, você não vai conseguir investir numa academia, você não vai conseguir... ter um plano de saúde bom. Você não vai conseguir ter uma mente livre de preocupações. E a gente sabe que o estresse causa, né? Saúde financeira. Saúde financeira. É sobre saúde financeira. As pessoas estão adoecendo por conta de saúde financeira, Renata. Exato. Então, para mim, é um pouco mais... Né, não tem aquele pragmatismo, mas no fundo tem.
faça o seu planejamento de 10, 20, 30 anos. Ah, mas eu não tenho paciência. Tudo bem, mas só se visualiza daqui 30 anos como você quer que a sua vida esteja. E a partir disso você vai conseguir lidar com esse sabotador de uma forma muito mais prazerosa, que é como você disse, né? O investimento também traz prazer. Muito. E é uma conquista, né? Então muda precisa só... de tempo. O investimento precisa de tempo. Não necessariamente. Não, para você investir, por exemplo, você ter um retorno financeiro, você precisa de tempo. Sim, com certeza. Né? Então, assim, não é mas uma coisa... Mas não é 10, 20, 30 anos, você começa né? agora. Eu falo que, assim, o investimento é muito mais importante você ter constância do que o valor que você vai colocar ali. Não. Porque você começa a treinar o cérebro, a ter a constância. Então, a partir do momento que começa a entrar mais dinheiro e o seu cérebro já está treinado, você já está deslanchando, você já está andando, a roda já está rodando, né? Exato. E uma das coisas que eu coloco para mim, né? Eu amo ler. Eu leio muito, muito mesmo. Eu estou o tempo inteiro lendo. E o maior prazer para mim é ir numa livraria física, tá? Ficando raro, né? Mas é difícil. E aí eu botei na minha cabeça da seguinte forma. Eu não entro numa livraria até dezembro, porque eu tô com uma lista, uma pilha, na realidade, uma caixa de livros para ler. E eu falei, eu não vou gastar mais dinheiro com livro enquanto eu não der fim aqui. Isso é foco. Isso é acalmar meu inquieto. Você já tem bastante informação nova aqui. Não vai sair... já tem diversidade suficiente. Não, e outra, eu tenho prazer em comprar o livro? Tenho. Tenho prazer do cheiro do livro? Gente, assim, é uma coisa meio louca, mas tenho. Mas ok, eu tenho prazer em ler os que estão aqui. Então, primeiro eu vou ler os que estão aqui, depois eu vou para o próximo. Eu só vou comprar um curso novo depois que eu conseguir esgotar o conteúdo do curso que eu escolhi para ter foco. Então, tem que botar algumas metinhas na nossa cabeça. Escolha a recompensa. E eu boto por escrito. Tá lá no meu quadro de aviso, junto com a minha meta de faturamento, minha meta de viagem, minha meta tá lá. Não comprar livro, não comprar nenhum outro curso enquanto isso não acabar. Exato. Né? Então, até 31 de dezembro, eu tenho essa meta. E ó, você tocou num ponto, né, que eu até esqueci de trazer aqui, porque o inquieto, na verdade, ele não cumpre... Geralmente, ele as suas metas. Não cumpre os combinados que ele faz consigo mesmo. Só que isso vai baixando a nossa autoconfiança e a nossa autoestima. Então, a partir do momento em que você começa a determinar pequenas... Então, assim, estabeleça uma pequena vitória por dia. Se você estabelecer uma pequena vitória por dia... Quase um A. Não bebi por hoje. É quase um A, é por hoje. Você vai fortalecendo a disciplina e a constância. E isso vai virando um ciclo virtuoso, ao invés de ser vicioso. Então, são pequenas coisas que você pode, inclusive, começar a praticar indo na academia. É o mesmo caminho neural. Ó, você trouxe um ponto e eu coloquei na minha mente, né, uma meta. Eu sou viciada em Coca-Cola. E eu botei na minha cabeça que eu não ia tomar Coca-Cola durante 30 dias, né? Então, a primeira semana foi insuportável. Nossa, imagina. Mas era assim, mais um dia que eu não tomei, mais um dia que eu não tomei. E hoje... Só que você tem que se recompensar. Então eu dei metas semanais. Se eu batesse a meta, eu ganhava alguma coisa. Então, eu já ganhei uma reflexologia, eu me dei... É isso. E se eu perdesse, eu devia um jantar pro meu marido. Porque tem isso também. Se eu quebrasse... Quem é o guardião dessa meta? Se eu quebrasse... E outra coisa, eu tornei essa meta pública. Eu botei isso no meu Instagram, no meu Stories, para todo mundo ver. Tem 23 dias que eu não tomo Coca-Cola. Então, assim, e vou dizer, diminuiu a vontade? Diminuiu. E aí eu decidi, já que eu não estou tomando Coca-Cola, que é o único refrigerante que eu gosto, eu falei, eu não vou tomar nenhum outro. Porque eu sei que isso é a pior coisa dentro da minha alimentação hoje. Não é o doce, não é a fritura. O que eu como em excesso? O que eu bebi em excesso? A tal da Coca-Cola. E aí eu fiz uma conta, porque eu precisei de dados e fatos, de quanto de açúcar eu consumo em um mês se eu tomar a quantidade de Coca-Cola que eu tomo. 6 quilos. Nossa! 6,4, para ser mais específico. Isso com certeza já melhorou sua memória, sua agilidade mental. Então, o meu inquieto naquele momento, eu falei, cara, eu preciso ter um foco. Porque eu falei, eu quero perder peso? Quero. Eu não vou fazer dieta, porque eu sei que vai ser muito difícil lidar com a falta da Coca-Cola. Então, é uma meta. Então, essa uma meta, faltam exatamente 7 dias para eu bater minha meta. E eu não vou voltar a tomar. Porque eu falei, cara, é possível. Sim. Né? Então, faz muito sentido o que você falou. Escolhe uma meta, bota... Tipo, prazos curtinhos. É um dia, é uma semana. Pequenas vitórias. Você vai vitórias chegando até lá. Diárias. Exatamente. Você vai chegando lá. Exatamente. Bem, Rê, eu acho que a gente trouxe os dois, controlador e inquieto. Eles têm a ver aí com esse perfil comportamental, né? Do influente, do controlador, do dominante.
que é um ponto para a gente começar a olhar. E as coisas se comunicam, gente. E o perfil que a gente trouxe do DISC, ele se aplica tanto, né, obviamente, para autoconhecimento, mas para quando a gente está dentro de uma empresa, né, no carro que a gente está, para quando a gente está investindo, que eu acho que é um ponto para a gente olhar também, e entender que investir, né, é muito além do olhar só o número, né? Quando a gente fala muito além das finanças, é sobre isso, né? É olhar o nosso comportamento, é olhar o antes, para a gente entender o que a gente está fazendo. Exato, né? Exatamente. Queria te agradecer, foi ótimo. A gente abriu um pouquinho, a gente ficou muito em dúvida se a gente falava dos nossos ou não, porque eles não apareceram nos mais dominantes ali, né, do que a gente via de perfil, mas eu acho que é uma forma da gente mostrar que a gente também é humano. Com certeza. Que a gente também tem nossos sabotadores. E que a gente também está em fase de recuperação. Exato, mas estamos em ação. Isso e é isso, vamos entrar para olhar e se policiar sempre. Sim, obrigada. Gente, quem achar o tema interessante, compartilha com as suas amigas, compartilha com um colega de trabalho, porque sabotador afeta todas as áreas da nossa vida. A gente vai deixar aqui embaixo o link do teste, vou ver se eu pego o link do vídeo da Renata falando do inquieto, que eu acho que é importante, e a sugestão dos livros, porque quando a gente veio trazer esse tema, a gente veio muito em cima do inteligência positiva, e a Renata falou de 2, a única coisa, o essencialismo. A gente também vai deixar o link aqui embaixo. Quem tiver interesse de olhar isso com mais carinho, fica à vontade. Vejo vocês no próximo episódio, e a Renata em breve será convidada para a gente vir falar de outros temas aqui. Que legal. Obrigada, viu? Muito obrigada. Vocês estão em ótimas mãos.